bem com você? Estamos aqui para mais uma aula de História para o sétimo ano. Tendo continuidade, no nosso texto anterior, vamos entrar no mundo além da Europa. Vamos falar sobre os árabes e os africanos, tá bom? Então vamos lá. Até o século XV, os europeus tinham um conhecimento bastante limitado sobre os povos que viviam em algumas regiões da África e do Oriente Médio. Eles pouco sabiam sobre a cultura, a economia e o cotidiano das sociedades que habitavam aquelas terras. Lendas sobre riquezas incríveis, seres fantásticos e povos exóticos que existiram nessas regiões povoavam o imaginário de muitos homens medievais. Essas histórias revelavam a curiosidade que essas sociedades estrangeiras despertavam e o temor que os europeus tinham do desconhecido. O que muitos europeus não sabiam, principalmente os que viviam no norte do continente, é que tanto nos territórios árabes quanto nos africanos havia importantes cidades, intensa atividade comercial e uma produção artística e cultural refinada, que não mostravam o alto grau de organização e o potencial criativo desses povos. Em um período marcado cada vez mais pela intolerância e pelo desrespeito às diferenças, conhecer um pouco da história de árabes e africanos é um passo importante para a construção de um mundo mais solidário e justo. Além disso, esse saber é importante para compreendermos a nossa própria história, uma vez que os caminhos de nossas civilizações se cruzaram em vários momentos, como veremos adiante. Então vamos lá, a Arábia e os árabes. A diversidade geográfica da Península Arábica contribui para formar tribos árabes com culturas e economias diferentes. A Península Arábica. Os povos árabes são procedentes da Península Arábica. Eles falam o árabe, uma língua semita que tem a mesma origem da língua dos hebreus. Geograficamente, podemos dividir a Península Arábica em duas partes, uma dominada por desertos, dunas e oásis, e outra situada nas regiões costeiras, banhadas pelas águas do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Essa distinção geográfica marcou as diferenças entre os povos da antiga Arábia, pois influenciou diretamente o desenvolvimento das atividades econômicas e culturais. No finalzinho da aula, vou botar a foto da Península Arábica, tá? Uso mapinha. O deserto e as tribos nômades. Grande parte da Península Arábica é até hoje coberta por desertos e pontuada por oásis, pequenas áreas servidas de fontes de água. No oásis, pratica-se a agricultura, favorecida pela fertilidade do solo. Os grupos humanos que habitavam o deserto não tinham unidade política. A maioria vivia dispersa, cada grupo com suas leis e chefes tribais, chamados de beduínos. Esses grupos andavam armados pelo deserto, controlando a vida dos agricultores e artesãos dos oásis. Criavam camelos, carneiros e cabras, animais capazes de suportar o clima quente e seco do deserto. Então, os beduínos é que habitavam e controlavam o deserto e os povos aos arredores dos oásis. A costa e as cidades. As regiões banhadas pelo Mar Vermelho, pelo Oceano Índico, foram chamadas pelos romanos de Arábia Feliz, Iêmen, por serem mais chuvosas e férteis. Essas condições possibilitaram um desenvolvimento maior da agricultura e do comércio. Comerciantes e artesãos moravam em vilarejos onde se realizavam feiras periodicamente. Algumas dessas feiras, com o passar do tempo, tornaram-se permanentes, transformando-se em cidades. O comércio era a principal atividade praticada pelos árabes, sedentários urbanos. Grandes caravanas de comerciantes trazendo produtos do Oriente e de várias regiões da Arábia
circulavam pelas cidades da península. Meca e a religião dos antigos árabes. Até o século VII, a religião desses povos era politeísta e fetichista. Acreditava-se que deuses se incorporavam em pedras ou árvores e que espíritos bons e maus manifestavam-se na forma de animais. O principal centro de culto e peregrinação dos árabes localizava-se na cidade de Meca, onde hoje se localiza a Arábia Saudita, no santuário conhecido de Kaaba. No interior da Kaaba ficavam centenas de símbolos religiosos de todos os clãs. Entre esses símbolos destacava-se a pedra negra, que, segundo a tradição, era branca, mas escureceu devido aos pecados humanos. O intenso fluxo de peregrinos em Meca estimulou o desenvolvimento, comércio e crescimento da cidade. Os Quraishitas, integrantes de uma tribo árabe que vivia em Meca, controlavam as atividades econômicas da cidade. Perfeito? Então, o nosso vocabuláriozinho aqui, nosso glossário é um trio. Grupo formado por um chefe e seus seguidores ligados a um ancestral comum. Beduíno, palavra de origem árabe, significa aquele que vive no deserto, né, os beduínos que eu comentei ainda agora. E fetichista, pessoa que cultua objetos considerados sagrados. Bom, acabamos a nossa aulinha aqui. No final da aula, vou colocar a foto do mapinha, tá? Para vocês darem observar e estudar. Compartilhe nosso vídeo, dê o seu joinha, que isso ajuda a melhorar nosso trabalho, a desenvolver o nosso canal e a divulgar o nosso trabalho. Bom, então, até a próxima.